E vamos lá, né? Para a raiz quadrada exata de um número inteiro. A gente, como eu já falei, a gente já estudou os números inteiros, tá certo? Então a gente vai estudar agora a raiz quadrada exata de um número inteiro. A gente tem alguns exemplos aqui. A raiz quadrada de mais 16 é igual a mais 4, tá certo? Vocês observem que 4 vezes 4 é igual a 16, então está correto aí. E agora nesse caso, menos raiz quadrada de 81 é igual a menos 9. Por quê? Primeiro, o que é que eu fiz? Eu repeti o sinal que está antes da raiz quadrada, coloquei aqui. E tirei a raiz quadrada de 81, que é igual a 9, tá certo? Então, menos raiz quadrada de 81 é igual a menos 9. Eu não poderia dizer que seria menos 9 se tivesse esse caso aqui, ó. Raiz quadrada de menos 81, tá certo? Porque aqui não estaria no conjunto dos números inteiros, tá certo? Então, isso aqui seria conjunto vazio em relação aos números inteiros. Não pertencia aos inteiros, tá certo? Não pertence aos inteiros. Com isso eu deixei alguns exemplos aqui de algumas raízes quadradas que não pertencem aos números inteiros. Exemplo, a raiz quadrada de 12. Vai ser o quê? Um número racional, tá certo? Então, se vai ser um número racional, ele não vai pertencer aos inteiros. Assim como menos 4. Menos 4 ele também não vai pertencer aos inteiros. Por quê? Porque raiz quadrada de número negativo não pode, tá certo? Não está no conjunto dos números inteiros. E estaria no conjunto dos números inteiros a raiz cúbica no caso de menos 8. Por quê? Se eu pegar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, daria o quê? Menos 8. Fazendo joguinho de sinais. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Menos 8. Então, nesse caso, iria existir no conjunto dos números inteiros. Por que aqui não existiria, nesse caso aí? Vamos pegar um exemplo aqui. A raiz quadrada de menos 4. E a gente vai pegar os números inteiros, né? Menos 2 vezes menos 2. Porque não tem que ser um número multiplicado pelo outro. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Não vai dar menos 4. Por isso que não vai estar contido no conjunto dos números inteiros. Isso mais para frente vocês vão estudar, que estará no conjunto dos números complexos. Só o terceiro ano de ensino médio. Raiz quadrada do número 28 não é exato, tá certo? Como ela não é exata, ela não vai pertencer ao conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é dado por Z, tá certo? Esse símbolo grego aqui que eu passei. Raiz quadrada de menos 100 também não vai pertencer ao conjunto dos números inteiros, tá certo? Vai estar no conjunto dos números complexos. Aqui vai estar nos racionais e aqui nos complexos. Então é isso. Logo na primeira questão, está dizendo determina as raízes. Vocês vão determinar a raiz quadrada de 4, de raiz de 25, raiz de 0, de menos raiz de 25 e veja aí. Aí na segunda, calcule caso exista nos números inteiros, né? Calcular as raízes, só aqueles casos que existem no conjunto dos números inteiros. O caso que não existe, você pode colocar essa notação aqui. Na terceira, calcule essas expressões, né? Eu vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo da letra E. A letra E do terceiro. A gente tem menos raiz de 36. Vamos ver aqui. Então a gente vai continuar, né? Menos raiz de 36 na letra E. Mais raiz quadrada de 121. Mais raiz quadrada de 9. Como é que faz isso aqui? Primeiro, eu vou repetir o sinal que está aqui, tá certo? Raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de 121 é 11. Raiz quadrada de 9 é 3. Eu vou ter menos 6 mais 11, eu vou ter 5, né?
5 mais 3, 8. Então o resultado aqui é 8, ou vocês podem colocar mais 8, tá certo? E tá aí os exemplos, não é difícil, vocês tentem fazer, tá certo? E até o próximo vídeo.